Pessoal, olha só, tô realizando um baita de um sonho meu, eu adoro falar de sonho. É que a gente se sente, sabe, com sangue correndo na veia quando a gente realiza um sonho. Eu tô aqui com ele, com o Rodrigo Kirk, uma pessoa que eu super admiro, um profissional incrível, para falar de sucesso, para trazer um pouquinho mais de inspiração, motivação e apoiar vocês no começo da carreira. Rodrigo, você já tá aqui, já tá apresentado. Cara, e aí, como é que é isso? Falar de sucesso é um negócio esquisito, né? Porque sucesso, ele vai acontecendo. Como é que é isso para você? O sucesso, na verdade, é uma consequência de se propor a fazer algo com essência, algo que você acredita, que você tem orgulho daquilo que está sendo desenvolvido. Então, assim como a gente estava conversando nos bastidores, a questão financeira e o sucesso, eles vêm como uma consequência natural quando a gente se propõe a fazer o diferente, quando a gente se propõe a não deixar de fazer aquilo que acredita. É complicado fazer arquitetura nesse país, mas não é impossível. E como eu falei que eu já ministrei palestras em universidades, eu dou a aula de gestão de escritórios em pós-graduação. Lecionei por 11 anos na graduação, hoje só leciono em pós-graduação. Mas foi muito interessante o processo de desenvolver essa disciplina na FGV, de gestão de escritórios, porque ali, junto com os alunos, a gente chegou na conclusão que, como recém-formado, a primeira coisa que não se faz é abrir um escritório de arquitetura. A primeira coisa é trabalhar num escritório maior, poder viajar e conhecer. Entender como funciona. Porque como recém-formado, a primeira coisa, a gente sai um bacharel em arquitetura, com pouquíssima experiência em desenvolver projetos de verdade, projetos complexos. O curso ele dá uma base para iniciar um processo profissional. Então hoje, depois de 18 anos de formado, eu posso dizer, hoje eu sou um arquiteto urbanista. Quando eu me formei, eu era um bacharel que fazia desenho técnico, não tinha capacidade para projetar o que eu consigo desenvolver como projeto hoje. Então assim, a gente precisa construir essa carreira. Então, eu sempre falo nas palestras, né, não tenha a pressa de abrir um escritório, porque vai estar fadado a fechar as portas, porque é muito complicado fazer o chamado payback. O que é o payback? Eu vou ter que investir para abrir um escritório hoje nesse país, menos de 50 mil eu não consigo abrir um escritório de arquitetura. Então eu tenho que ter o payback, que é eu tenho que ter o retorno desse investimento. Se eu fizer em 50 meses, eu preciso pelo menos R$1.000 por mês de ter de retorno, mais o valor que eu preciso para sobreviver, mais o valor que eu tenho por mês para ele estar aberto. Então assim, a hora que eu coloco isso tudo numa planilha, eu vejo que eu vou ter um recebível mensal alto, não é baixo, sobreviver, pagar as contas, aluguel, todos os insumos que o escritório de arquitetura tem que ter para estar aberto, ponto de energia, condomínio, estagiário mensal, e ainda o recebível que eu preciso guardar para, se eu não tiver projeto, eu conseguir pagar a conta. Então isso tudo, quando a gente vê, é quase que impossível se organizar. Porque tem a história de que ainda não tem credibilidade, né, no começo. Você ainda não fez nada. Não fez nada, só fez imagem 3D. Então eu falo, inicia a carreira trabalhando num escritório maior, tendo experiência, fazendo network, fazendo toda uma relação de amizades, porque às vezes pode crescer dentro desse escritório, abrir um escritório que presta serviço para esse escritório maior, como base para ter um recebível mensal e começar a trilhar com as próprias pernas o seu processo próprio, na autoral. Foi o que eu fiz. Como assim que eu saí da graduação, eu tive a oportunidade de iniciar minha carreira acadêmica. Sempre foi aqui no escritório? Não, esse é o terceiro escritório, a gente está indo para o quarto. Está aumentando? Está aumentando, aqui já está há 10 anos nesse ponto, e aqui a gente alugou o terreno. Então, aqui foi investido R$500 mil na época, fundo perdido. O que é fundo perdido? Que em 10 anos eu recuperaria esse valor pelo fato de estar aqui na Beira Rio, num projeto complexo que a gente venceu. O nosso primeiro concurso internacional foi para o próprio escritório, então isso deu visibilidade para o escritório. Então eu já sabia que eu ia investir R$500 mil a fundo perdido. Focando também no concurso, e tudo mais. Aí agora a gente está adquirindo um terreno próprio para fazer um outro projeto mais arrojado que esse, também focando em concurso.
E sempre comunicando com o teu público-alvo. Mas voltando ao início da carreira, o início da minha carreira foi, eu lecionava na graduação, esse salário que eu recebia eu pagava minhas contas, e com o escritório eu podia fazer aquilo que eu acreditava, que era fazer arquitetura. E no começo foi super duro, porque chegavam clientes com projetos, com revista debaixo do braço, ou com uma imagem que viram na internet, eu quero um projeto assim. Aí o que a gente fazia? Eu e a estagiária no início da carreira. A gente desenhava, né, projetava aquilo que a gente acreditava para o cliente e projetava aquilo que ele pediu. Então, já desde o começo você entendia isso, que tem o que é a expectativa e a realidade sempre. Que na verdade não era só expectativa e realidade, era o que o cliente vinha pré-formatado, aquela revista Casa Cláudia ou Arquitetura e Construção, e a gente queria fazer uma arquitetura mais autoral. Então, assim, trazendo mais para o teu DNA, para dizer assim. Aí, nos primeiros 5 anos, praticamente todos os projetos foram feitos 2 vezes. E aí eu tive estagiários que não concordavam com essa dinâmica, mas só que com isso a gente mostrava para o cliente, ó, aqui aquilo que tu pediu, aqui um projeto totalmente não diferente, mas assim, que atendia as necessidades dele, mas com uma questão mais conceitual, mais autoral. E aí, para a gente, como técnica de convencimento do cliente, a gente fazia uma planilha prévia orçamentária de obra, e com o nosso projeto a gente tinha o cuidado dele ser mais barato para executar. Aí a gente fazia com o cliente, não, isso aqui ó, ficou diferente, ficou conceitual, mas vai ser mais barato. A gente começou a fazer os clientes aceitarem projetos mais autorais. Isso é fantástico, porque é isso que a gente fala muito, ter uma estratégia competitiva que vai fazer com que você faça o que você acredita. E olha tudo que vocês faziam, 2 projetos, mais a planilha, mais o orçamento, para mostrar, olha, desse tipo aqui que a gente está te falando, que a gente acredita muito, além de tudo, vai ficar mais barato para você. Você vai ter o teu patrimônio, você vai ter o teu espaço, você vai ter todas as tuas soluções e você vai investir menos por isso. Então isso é uma baita de uma estratégia. Assim, eu não imaginava que vocês tinham começado dessa forma. Foi bem duro. E a outra questão era posicionamento ético, então, assim, e no que se acredita. Como não tinha necessidade de viver do recebível do escritório, precisava pagar as contas, ele está aberto, né? Isso precisava. Mas tinha que parear, equilibrar ali. Tinha que equilibrar. E quando chegava aquele cliente, eu quero neoclássico, a gente já fazia um orçamento bem caro para não fechar. Porque para não chegar para o cliente assim, não ser tão pedante, e falar assim, eu não faço, só faço do meu jeito. Não, você não queria assinar o neoclássico? Não, nunca trabalhou com neoclássico, a gente nunca desenvolveu um projeto que a gente não acredite, ou que a gente não tem afinidade. Então, assim, eu não acredito no neoclássico, porque na verdade para mim é um pastiche, não é um projeto. E aí quando chegava um cliente dessa forma, solicitando um projeto semelhante, eu dizia, não, até vou fazer um orçamento, mas fazer um orçamento já bem alto, porque o cliente já se assustava e já... o possível cliente já ou indicava os escritórios que fazem, olha, a gente não trabalha com esse estilo, tem tal escritório que a gente faz. E nunca aconteceu de um deles falar assim, tá bom, eu quero esse preço aí que você está me dando. Bora, vamos. O único cliente que aconteceu isso foi um cliente que já tinha feito um orçamento no início da carreira e ele achou caro o orçamento, e aí depois que a gente atingiu um certo sucesso e uma carreira mais consolidada, com premiações internacionais, ele voltou no escritório para fazer a casa particular dele. Ele é dono de construtora, no primeiro orçamento era um edifício, e aí ele retornou depois de alguns anos para fazer a residência própria dele. Aí eu falei para minha secretária, né, fulano de tal, eu já fiz um orçamento, ele quis botar preço no nosso projeto. Pode sair? Pode. Pode? Pode, hands-on. Aí, esse cliente solicitou um orçamento de uma casa, eu falei para minha secretária, desenvolve esse orçamento, a maioria dos orçamentos eu faço a parte inicial das planilhas. Eu falei para minha secretária, coloca 3 vezes o preço que a gente cobra, porque eu não quero projetar essa casa. Aí, você tem coragem de falar isso, Aí no dia seguinte ele respondeu o e-mail, fechou sem pedir desconto. Eu falei, agora não vamos ter que fazer essa casa. Mas não porque era um estilo diferente do nosso, é porque ele já tinha colocado o preço do nosso trabalho no passado e ficou aquela rusga. Mas assim, nas primeiras reuniões que a gente teve, essa desavença se desfez, porque o tempo já tinha passado, ele já tinha se tornado também um outro empresário com uma visão diferente. Tem uma casa super moderna, com vigas invertidas, pilares tirantes, uma casa com uma praia particular, uma casa bem diferente.
Nossa. E como é que foi isso? Quando que as coisas começaram a dar tão certo que você passou a fazer projetos assim, desses níveis incríveis? Ou sempre foi assim? Não, né? Na verdade foi uma crescente, né? Então, isso eu também falo em palestras que eu ministro. Tenha persistência e não tenha pressa, porque a nossa profissão, né, que a gente escolheu, o arquiteto urbanista, tem um benefício que quanto mais o tempo passa, mais nos tornamos experientes e melhores. Então, assim, eu acredito que todo arquiteto que se possibilita continuar estudando, continuar aprendendo, ele sempre vai ser um profissional melhor a cada mês, a cada dia, a cada ano que passa. Do jeito que você está falando, parece até que vocês faziam maquete para esse cliente ver, né, o que vocês estavam ali mostrando. Assim, um outro diferencial que eu vejo no começo da minha carreira é que durante a faculdade, né, isso há 20 anos atrás, eu tive acesso a essa plataforma que hoje está super difundida, que é o BIM. Né? Aqui vocês usam BIM? Sim. Eu uso BIM desde o ano 2000, há 23 anos. Então comecei a usar o ArchiCAD no ano 2000 na faculdade. Então isso foi uma virada de chave na faculdade, porque como eu comecei a trabalhar nesse software todo em 3D, eu tinha que projetar em 3D. Então não era aquela coisa de desenhar na planta, depois de ver se o desenho da fachada ia ficar interessante, já tinha que produzir o espaço em 3D, então tinha que pensar em 3D. Então foi um desafio. Era o volume primeiro. Tinha um desafio de eu saber utilizar a ferramenta do software, ao mesmo tempo começar a fazer os projetos da faculdade pensando em 3D. Então tive uma virada de chave grande. E no começo da carreira, eu usava o ArchiCAD no escritório e a minha estagiária, depois o segundo estagiário, usava o AutoCAD. Eu tinha que exportar para o AutoCAD e fazer o inverso. Eu fazia tudo em 3D, exportava para os estagiários detalharem no AutoCAD em 2D. E hoje, graças a Deus, a gente só trabalha em BIM, né? A gente abandonou o AutoCAD há alguns anos. Eu fico super feliz porque eu uso o ArchiCAD há 23 anos. Então eu ficava um pouco frustrado porque a região, né, os profissionais não usavam, né, quase ninguém usava BIM, eram pouquíssimos usuários no estado que eu conhecia. E hoje está super difundido. Mas esse foi um diferencial porque quando a gente apresentava o projeto da casa, a gente apresentava ele em 3D, o cliente já via. Era enlouquecia. Não via só em planta, né? Então você tinha alguns diferenciais competitivos naquela época para esse cliente, porque às vezes o cliente vai em mais de um arquiteto, não é? Não acontece isso bastante até hoje? Aí sempre uma outra técnica que eu utilizava quando apresentava orçamento, que era muito engraçado, que o cliente eu ia apresentar o orçamento, ele dizia, mas isso tudo, eu falava, só o custo do porcelanato da tua casa por metro quadrado é mais caro que o projeto. Não estou nem falando para construir, tipo, só o porcelanato sem um rejunto. Então, assim, você está achando caro. Para criar valor, para ele ter a percepção de valor, para ele entender o que valia o trabalho que você estava fazendo. Porque como o cliente não entende, por um tempo a gente tentou montar orçamento por hora de trabalho, o cliente não entende, ele só entende metro quadrado. Então tinha um valor por metro quadrado em cada escala de projeto. Né? Então assim, o projeto até tantos metros quadrados um valor, e quanto maior, esse valor vai diminuindo pela eu fiquei pensando, eu falei, nossa, com esses prédios enormes que tu faz aí. Tem uma tabela, né, que a gente desenvolveu. Mas o cliente dizia, tá, mas para fazer uma residência X reais o metro quadrado, dizia, tá, o porcelanato que tu vai escolher muitas vezes de altíssimo padrão para o banheiro, chega a ser mais de 3 vezes o preço do projeto. Isso, estou falando de um acabamento. E sendo que o projeto é o que vai definir o que tu vai fazer, tu está achando caro, tudo bem. Aí o cliente ficava um pouco envergonhado e não falava mais de preço. Então, assim, por muito tempo no início eu fazia essa comparação. Mas difícil gerar valor, principalmente quando tu tá se começando na carreira, que a pessoa não tem credibilidade ainda, como que ela vai gerar valor? E essa tua técnica deu certo assim, para você. E também eu não comecei a carreira abrindo um escritório, eu estava direcionando, né, no curso, do próprio curso de arquitetura, de engenharia civil, algumas disciplinas da construção naval. Mas eu fiz o curso em 8 anos, não fiz em 5, por N questões. E no primeiro dia de aula,
o meu antigo coordenador falou, não se preocupe em fazer o curso em 5 anos, vai fazer estágio, vai viajar, vai se propor a estar dentro de projetos diferentes para se colocar no lugar do usuário. Aí depois eu entendi isso durante o curso. Durante o curso eu trabalhei em alguns escritórios. Então, assim, trabalhei em escritórios de interiores, escritórios de projeto. Trabalhei no escritório técnico da universidade. Então, quando eu saí, comecei a lecionar e abri o escritório, eu já tinha um networking de antigos clientes, de escritórios que eu fiz trabalhos com a Diva Rossini. Se tivesse uma dúvida, você tinha a quem recorrer. E também tinha parceiros. Tinha então, assim, parceiro. eu já, durante os primeiros 3 anos, principalmente, eu trabalhei com alguns escritórios que eu tinha feito estágio, desenvolvendo projetos conjuntos, onde eu recebia porcentagem. Então, assim, e aí esses escritórios, quando não podiam absorver algum projeto, me indicavam. Então, assim, é o chamado network. Então, assim, quando eu podia ajudar em alguma coisa esses escritórios de amigos, eles, quando precisavam de uma ajuda, me procuravam, quando precisavam de alguma ajuda, eu procurava eles. Então, foi um trabalho conjunto, nunca sozinho. Então, por isso que eu digo, não tenha o anfã de, eu vou abrir um escritório, vou decorar ele todo super descolado que eu vou ter cliente. Não é isso que faz com que você tenha cliente. É experiência, trabalhar em conjunto com outros escritórios, participar como funcionário e ser diferenciado como funcionário em escritórios grandes, se propor a viajar, porque eu sempre, nas disciplinas de projetos que eu lecionei, eu sempre falei, eu não consigo projetar de verdade aquilo que eu não vivi. Eu nunca entrei num museu desconstrutivista, num museu modernista. Eu não tenho capacidade e bagagem técnica para projetar um museu. Se eu nunca entrei num hospital para ver o backstage de um hospital, como funciona, como é que eu vou projetar algo que eu nunca nem vivi? Então, aí eu entendo muito bem. O primeiro dia de aula que meu coordenador falou, vai viajar, vai estar dentro de grandes obras, para se sentir como usuário e ter a relação, né, de ter estado lá e ter o que eu senti dando aquele espaço, o que me proporcionou. Eu tenho capacidade de propor algo semelhante num projeto. Você hoje, eu imagino, não tenho certeza, vou perguntar aqui, que o teu carro-chefe sejam as construtoras, as incorporações. Hoje sim. Hoje sim. Como que se lida com dinheiro? Como que se fala, porque são obras imensas. Não dá para ter medo, né, de falar qual que é o valor disso, o investimento disso. Como que se lida com isso? Com o que o cliente vai... O que o cliente vai investir. Então, porque a incorporação é totalmente diferente de qualquer outra área da arquitetura. A arquitetura de empreendimento imobiliário, de incorporações, é desenvolver a arquitetura como um produto. Tem que dar lucro, tem um público-alvo. Então, assim, tem um marketing. Tem um marketing. Então, a gente até apresenta no nosso fluxograma de projeto inicial uma malha que a gente desenvolveu, que mostra, num ponto entra o cliente, com alguns condicionantes, tem o mercado, tem os órgãos públicos, tem o cliente. Então, assim, é uma malha de informações que a gente tem que organizar isso tudo. O que o cliente nessa região está procurando? O que o concorrente não faz? Como escritório de arquitetura, se apresenta tudo isso para a construtora? Isso, antes de começar o projeto. Então, assim, o que o cliente... Vocês estão vendo, gente, como é que o negócio é mais complexo do que muita gente imagina? Então, assim, aí nessa malha a gente mostra o que o mercado absorve, o que ele está comprando nessa região, o que o concorrente não faz, o que o cliente tem como exigência, o que é possível fazer conceitualmente. O projeto tem que ser desenvolvido de uma forma que vai dar retorno. Por exemplo, um cliente perguntou, eu estou com um projeto sendo executado na terceira quadra de Itapema, 4 suítes, 280 metros quadrados e não vende. Qual que é o problema? Eu falei, eu não vou entrar no mérito de estético do projeto, nem do conceitual externo. 4 suítes. Terceira quadra. Aí eu falei, primeiro ponto, produto ótimo no lugar errado. Então, se eu vou comprar aqui um apartamento que vocês estão vendendo a 1.800.000, sendo que frente e mar eu tenho um pouco menor por esse valor, por que eu vou comprar na terceira quadra um apartamento desse tamanho? Então, o grande primeiro erro, produto certo no lugar errado. Então, quando a gente desenvolve um empreendimento imobiliário... Porque não se pensou no público-alvo, né? Porque o cara você tem que pensar no benefício de quem vai comprar.
Não. E 4 suítes. Se o mercado vai absorver, porque ele tem um padrão de comparação. Eu tenho 2 milhões para comprar um apartamento. Quadramar, não consigo quadramar porque não compra. Então eu vou para a segunda quadra. Na segunda quadra eu consigo um apartamento que tem um pouco de vista por 2 milhões. E tem um maior lá na terceira, mais para longe. Não, eu prefiro a vista, a localização. Então são N quesitos que eu preciso. Variantes que eu preciso acertar. Então eu falo para o cliente, primeiro tu tem que separar o que tu gosta, o que tu acredita como pessoa, do que o mercado vai absorver. Então, senão, como já teve cliente, eu adoro jogar boliche, vamos botar uma pista de boliche no lazer? Eu falei, é caro, não tem empresa para dar manutenção, e é uma coisa que tu gosta. Então só a pista para vontade de fazer um orçamento dava mais de R$1 milhão. Eu falei, vale a pena? Isso vai impactar diretamente no lucro final. Porque uma coisa que tu é apaixonado. Então da entrevista aqui. E jardim? O que você fala sobre jardim? Jardins? Empreendimentos? O que eu falo, né, aqui dentro do escritório e para os clientes, eu acho muito primordial ter verde no empreendimento, mas nas áreas de uso, de convivência, nas áreas públicas, né, nas áreas sociais, nas áreas que o condomínio administra. Isso. Porque na área privativa a gente não tem como obrigar a pessoa que compra um apartamento a cuidar daquele jardim, se ele não quer ter um jardim. Agora, nas áreas compartilhadas, é super factível e traz toda uma questão de benefício, traz qualidade de vida, o conforto visual, N coisas. Então, assim, aí a gente propõe, quando eu vejo muitas vezes algum render de alguma construtora que não é nosso cliente, com folha verde de cima e embaixo, fala, com 30 pavimentos, com vento, com maresia, quem que vai cuidar dessa floreira que muitas vezes está num lugar que é até difícil de ter acesso para a manutenção. Então, assim, o papel aceita tudo. E é outro posicionamento do escritório, sempre propor para o cliente aquilo que é possível executar e é possível dar manutenção. Porque fazer 3D fantástico, cheio de luz e coisas que no computador ou na impressão fica lindo, não é só isso, né? A gente tem uma responsabilidade de como aquilo vai ser executado e como depois alguém dá manutenção daquilo. Eu já ia pedir para você encerrar falando do seu sucesso, mas tem uma coisa que eu observei em você contando, é sobre a história de vida também, tua. A tua história de vida tem a ver com o sucesso que você tem, com o ponto que você chegou? Sim, muito desde a minha educação infantil, né? Os meus pais sempre nos martelaram, eu e meus irmãos, um mantra em casa. Como minha mãe é professora, meu pai é engenheiro mecânico, e sempre nos falaram, vocês podem ser o que vocês quiserem, porque vocês têm 2 braços, 2 pernas, têm saúde, não basta querer. Vai ser difícil, mas não vai ser impossível. Se quiser ser um astronauta, tem um caminho, então vocês são pessoas como qualquer outra pessoa nesse mundo. Então a gente teve sempre esse mantra desde a infância, a gente sempre foi encorajado a estudar e a não desistir dos sonhos. Mas muito da minha vida reflete na carreira, porque não tive uma vida assim, fácil. Eu vim de uma família simples, uma mãe professora, um pai engenheiro mecânico na década de 80 que tinha que trabalhar em banco porque não tinha como trabalhar na área. Então, assim, tive que ajudar durante a faculdade a trabalhar e pagar minha faculdade, porque eu fui pai no início da faculdade, né, pai solteiro. Então, assim, tinha também todo um desejo de que o meu filho tivesse orgulho do pai que ia ter. E essa dificuldade de ter que lecionar para poder sobreviver e ter um escritório como algo que eu acreditava, mas muitas vezes via que não podia ser que não desse certo, eu sempre me agarrei naquilo que meus pais falavam, que se existe alguém que conseguiu fazer, por que você não pode fazer? Então eu sempre estudava, ia para a biblioteca da universidade, ver os livros do Tadawan, do Norman Foster, ficava sempre querendo entender como que eles chegaram lá, se eles são também um ser humano como eu. Então, assim, tem que ter um caminho, tem que ter um exercício. Eles não nasceram super dotados, super Star System, super estrelas, que só eles sabem fazer.
lógico, né? Sabendo que tem um processo, tem um caminho. Você foi co-criando desde lá de trás. Sempre sonhando, assim, eu quero chegar lá, sabendo que eu preciso um passo de cada vez, sabendo que eu tenho que aprender. Eu aprendi muito, trabalhei na área naval, né, projetando iates e navios também, na proa, projetos de engenharia, onde o meu antigo chefe falava, quando tu vai para uma reunião ele eram projetos multidisciplinares, assim, com iates, né, ele dizia assim, fala menos e ouve mais. Sempre aprende em cada reunião. Então, assim, sempre todas as reuniões, quando conheci o escritório com os engenheiros estruturais... A gente parece até mais inteligente quando fica a boca fechada, você já percebeu? Você erra menos. Então, sempre ficava prestando atenção no que eu podia aprender. Então, trabalhei por muitos anos 3 turnos, de manhã, de tarde e de noite. Eu saía de casa às 7 da manhã, chegava à meia-noite, trabalhava final de semana, fazia estudos de viabilidade no escritório final de semana. O começo não é achar que vai trabalhar das 8 às 6, abrindo um escritório, simplesmente que ele está bem decorado, que vai ser uma carreira. A carreira é muito mais do que isso, é se esforçar, é saber que no começo vai ter que fazer muito mais para ser visto. Então, lógico, no final dessa caminhada, ou no meio dessa caminhada, as coisas começam a retornar. Então, assim, aquele esforço inicial começa a dar fruto. Até que um ponto chegaram clientes no escritório que eu perguntei, por que vocês nos procuraram? Porque a gente quer algo diferente. Então, assim, a gente começou a se consolidar por fazer diferente. Então, fazer o que todo mundo faz, né? Aí entra também... Não fazia sentido para você? Não, porque... Você não se identificava? E a carreira vai dar certo a partir do momento que a gente tem prazer no que faz. Então, assim, eu sempre tive prazer em fazer projetos diferentes, fazer projetos com conceito. Então, assim, fazer só pelo dinheiro, a carreira não vai dar certo. É mais a satisfação. A satisfação pessoal, como eu falei no começo, o dinheiro, o sucesso são consequências. Eu tenho que fazer aquilo que eu acredito e o melhor que eu posso fazer, sabendo que eu tenho o que aprender. Eu não sei tudo, cada dia eu aprendo mais. Então, tendo essa ciência que eu vou sempre poder aprender e eu vou sempre tentar dar o melhor de mim, eu posso, aos poucos, estruturar uma carreira e ir sonhando cada vez mais. Eu vou dar um passo, e eu quero chegar lá. Vai demorar, pode levar 5, pode levar 10 anos, mas eu não desisto, eu quero chegar lá. Então, é um processo gradual, não é fácil. Não vai ser da dia para a noite que vai ficar, né, super reconhecido. Eu separo 4 fatores dentro do método Arquiteto de Sucesso, e é muito interessante porque você passou por todos eles, contando aqui sem você saber, porque a gente não combinou, né? Então é necessidade. Sim. Falou? Tem que tomar cuidado com a necessidade. Toma muito cuidado, porque necessidade não é só falta de dinheiro, existem muitas coisas que configuram necessidade: merecimento, oportunidade e planejamento. O planejamento é história. Então são 4 eixos. 4 eixos ali. E eu acho que também ter paz, né? Quando você faz aquilo que você acredita, você tem essa paz, essa calma. Sempre tem boleto para pagar, que tem coisa para fazer, mas também não assumir coisa maior do que acreditar demais que vai dar muito certo, como você falou, né? Fazer essa conta, planilhar. E também saber o que é sucesso para si. Porque tem pessoas que podem ter um sonho, eu quero trabalhar num escritório, ser gerente de escritório a minha carreira toda. Eu posso querer ser generalista, trabalhar com projetos mais simples, projetos para licitação, e eu trabalho das 8 da manhã às 6 e não trabalho fora do horário, e eu tenho aquela renda, aquilo para mim é sucesso na vida. Então, assim, também tem que medir o que se sonha. Para cada um é uma coisa, né? E assim, saber que conquistar um posicionamento, um destaque, vem também a responsabilidade. Que é uma das coisas que a gente não falou, que é difícil. A partir do momento que a gente faz um projeto bem feito, o próximo tem que ser tão bom ou melhor. E aí começa a virar um peso, porque assim, a partir do momento que a gente começa a fazer projetos diferentes, projetos que se destacam, o próximo não pode ser um projeto mais ou menos. E isso, querendo ou não, é uma responsabilidade e um peso grande, porque fica aquela pressão que não dá para fazer. Está sempre se esperando mais de você. E aí o cliente, quando ele procura, porque tem esse reconhecimento, como já teve, a gente está com um projeto que está em contrato e o projeto tem que participar de concurso internacional. Já teve cliente que exigiu isso em contrato.
A gente já foi laureado, a gente já conquistou Você mais de... participou de quantos projetos, de quantos prêmios internacionais? 15, você lembra? 15. E quantos desses teve um a resultado gente já positivo? participou. Não, o 15 a gente foi premiado. Foi premiado. A gente participou desses 15, foram 18 concursos internacionais e dos 15 nós fomos premiados. É interessante isso, porque acho que desde lá de trás você tinha um objetivo claro daquilo que você queria, que é aquilo que você está realizando hoje, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. E participar dos concursos também faz parte da estratégia, porque como que você vai entrar nesse mercado ou ser relevante nesse mercado se você não passar por esse processo? Faz parte, é uma estratégia também. É uma estratégia porque o concurso internacional, ele... Você tem que fazer muita coisa para participar dele, você tem que entrar em vários parâmetros. Sim. Cada concurso tem parâmetros completamente diferentes, tem que tomar um tempo para preparar o material para enviar. Só que é uma estratégia super interessante, porque a partir do momento que você é premiado internacionalmente, ele dá uma chancela para o cliente, olha, tem qualidade. Então o cliente já vê com outros olhos. E gera uma mídia espontânea muito grande para você também, né? Tem um monte de gente olhando para você e dizendo, olha, foi premiado em tal concurso e é um concurso que realmente puxa para cima, ele é exigente. E isso gera uma mídia enorme, todo mundo fica olhando, opa, uma baita de uma estratégia. E aí também, de novo, a responsabilidade de continuar participando. Então, seria uma coisa que a gente vai fazer agora no final do ano, uma reunião geral de quais são os concursos do ano que vem que a gente vai participar. E agora tem que continuar. Então, assim, ganhou nesses 15 nos últimos anos, não dá para parar de participar. Então, assim, tudo é um ganho, mas ao mesmo tempo traz uma responsabilidade. Então, assim, não é só, né, os holofotes, o que está por trás disso, né? A exigência para estar ali. Agora sim, terminamos. E propósito? E aí tu encerra falando para os jovens a respeito do teu propósito. O meu propósito, hoje, até foi uma pergunta que fizeram num podcast que eu participei, e é a segunda vez que fazem essa pergunta. Hoje é participar da vida das pessoas. Poder ter uma equipe de arquitetos que trabalham comigo e vivem do que o escritório rende da arquitetura. E, por exemplo, um dos funcionários, né, comentarem que ele foi fazer o curso de arquitetura porque ele fez um trabalho no colégio sobre um prédio que nós projetamos. Então, assim, a existência desse prédio fez hoje ele ser um arquiteto. Então, assim, hoje o meu propósito é continuar projetando e que isso faça parte da vida das pessoas. De alguma forma, aquilo que eu me proponho a desenvolver com um conceito possa mudar a vida das pessoas para melhor, seja no âmbito de funcionário, seja no âmbito de relação com o cliente, ou no cliente que compra o apartamento e aquilo muda a vida da pessoa. Então, assim, a possibilidade de contribuir com a vida das pessoas é o meu maior propósito hoje. Então, assim, o dinheiro, o sucesso, para mim é consequência. Agora, fazer a arquitetura que eu acredito e que ela realmente possa interferir positivamente na vida das pessoas é o meu maior propósito. Sempre foi, na verdade.